Olá, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Já vou chamar a doutora Soraya para a gente começar a conversar. Hoje vamos falar sobre investigação de paternidade, paternidade socioafetiva. Vamos falar aí sobre esse tema. Oi, querida, como você está? Tô bem, e você? Tô bem. Boa noite, Érica. Mandou boa noite pra gente. Boa Peraí que noite. tá conectando você aí. Deu certo? E aí? Deu certo. Tô te vendo bem, te ouvindo bem. Tá ótimo, então, peraí, deixa eu arrumar essa luz aqui. Ai, luzes, essas coisas, né? Eu gosto de outros assuntos, né? Isso. Ana, hoje é bem E polêmico. aí, vamos falar então desse tema super polêmico e atual? Não vamos fazer como que era que tinha no o teste de DNA. Não, não, hoje não. Gente, que situação! Imagina você vivenciando uma situação como essa na TV. Já pensou? Tem, né? Tem uns programas assim, eu vi outro dia, eu falei, que coisa! Eu aprendi, Imagina. entendeu? Ô, Soraya, como é que tem sido na sua experiência aí o trabalho com essa questão da investigação de paternidade? Porque eu sei que é um movimento, né, que está acontecendo, inclusive do Tribunal de Justiça, de facilitar aí a retificação de registro civil, de incentivar os homens a assumirem a paternidade dos filhos, enfim. Cada vez se torna mais fácil aí fazer os exames de DNA e fazer essa mudança aí no registro. Como é que tem sido a sua experiência? Com relação aos pedidos, se não temos a negativa do suposto genitor, fica mais fácil, né? Porque, assim, a bem da verdade, a investigação de paternidade, ela foi criada pela Lei 8.560 de 92. Mas qual é o foco dessa lei, né? Ela dispõe sobre investigação de paternidade relativos a filhos havidos fora do casamento. Ah, sim. O que, assim, já é um termo desatualizado, né? Porque Uhum, uhum. o teste, hoje em dia, independente de casamento ou não, né? A intenção dele é não deixar a pessoa numa situação vexatória. Então, a gente já não fala mais sobre filhos havidos fora do casamento, porque o mundo é contemporâneo, tudo caminha para uma Sim. evolução constante. A parentalidade não está restrita à união pelo casamento. Nós temos, né, filhos de inseminação artificial, né? Enfim, tem uma variedade aí de configurações familiares que não necessariamente só o casamento, né? Exato, exato. Agora, uma coisa que é interessante, que no reconhecimento, na investigação de paternidade, é que quando a mãe chega no cartório para registrar a criança e ela não indica o nome do pai, o pai não está presente, o cartório é obrigado a informar o Ministério Público. Oi, Por tá quê? cortando um pouco a sua coisa. A internet aqui acho que está meio ruim. Hoje eu estou de Tá. improviso em casa, né? Então, no Ah, caso, você tá em se a mãe... casa? Oi? Você tá em Pode falar. casa? Eu tô, menina, eu tô de castigo, porque eu gripei. Eu tô Hum, bem gripada, já faz uns dias. Ontem para hoje que eu melhorei, então eu não tenho saído de casa. Eu não sei o que eu tenho, então vamos cuidar dessa gripe, né? isso mesmo. Ficar em Vamos casa e se cuidar. fora, né? Então eu tô trabalhando em casa a semana inteira. É, a mãe, quando vai ao cartório fazer o registro da criança e ela não tem o pai participando disso,
o cartório é obrigado a, a informar essa situação ao Ministério Público. Por quê? O Ministério Público vai tentar entrar em contato com essa mãe para saber os motivos dela não, da criança ter o nome do pai na certidão de nascimento. E com base nisso, né, se eles conseguirem obter essa informação dela, eles procuram o pai para tentar convencê-lo a registrar a criança. Mas isso decorre de prevenções aos fatores psicológicos e sociais da criança, né? Porque eu não... Então, o Ministério Público faz uma busca ativa desse pai, é isso? Ele faz uma busca para tentar fazer isso de forma voluntária. É uma conduta que tenta. Mas, ao contrário do que acontece nos casos de... Eu vou dar um exemplo, violência doméstica, que o Ministério Público assume a ação. O Ministério Público assume essa denúncia e a mulher não consegue tirar, né? O Ministério Público, nesse caso, ele tenta, mas ele não assume esse caso para ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Então, cabe à mãe ou à pessoa que quer se ver reconhecida quando atinge uma fase que possa entender a situação. E o problema maior, não digo para a criança, né, ou para a pessoa que quer ver ter o reconhecimento, é para aquele que se nega. Porque o que acontece? O suposto pai fala assim, eu não vou criar prova contra mim. O Código Penal me protege com relação a isso. Mas se ele se nega, o juiz presume que é verdadeiro. Entendeu? Que ele é o pai. E isso com base em outros elementos de provas. Do tipo fotos, do canal, evidências de um relacionamento entre os genitores, né? Tá. Aí, o juiz entende que há um pressuposto de que ele é o pai. E aí ele defere o pedido de identificação e reconhecimento, né? Entendi. Então tá respondida aí a pergunta da Érica. A Érica perguntou aqui quando o pai se recusa, né, a fazer o exame. E aí eu já tive uma experiência que foi bem complicado, assim, foi um caso bem difícil que eu peguei, de uma negatória de paternidade. Isso, a negatória. Era uma menina de 12 anos e o pai já tinha elas eram 3 irmãs, né? E as mais velhas já eram maiores de idade quando eles se separaram, e aí ele entrou com um pedido de negatória de paternidade da filha de 12 anos. E foi um caso muito difícil, assim, porque a menina pré-adolescente, né, estava muito triste de ter se afastado da família paterna, do pai ter se afastado dela. E assim, eu discuti um pouco no meu laudo a questão da identidade, né? Da identidade e do pertencimento. Que independentemente. E ela não queria fazer o exame de DNA. Ele estava pedindo e ela não queria, porque ela achava que era muita humilhação passar por isso. E que se ele não quisesse mais ser o pai, tudo bem. Mas que era muito triste para ela ter que abrir mão da família paterna. Então é uma situação assim bem complicada, né? Acaba sendo porque às vezes você tem um reconhecimento de uma negatória de paternidade, mas o juiz não permite que tire o nome daquele pai. Por quê? Por conta... Eu não voltei para ver o que aconteceu nesse caso,
Mas o meu posicionamento foi que essa menina tinha constituído uma identidade, tinham fotos, né? A caçulinha, o pai postava, né? Muita coisa dizendo daquela paternidade. Tinha orgulho, apresentava para os amigos, então socialmente ela era reconhecida como filha. E assim, eles tinham separado fazia um ano, né? O pai e a Exato. mãe. E aí você tem que preservar essa criança de sofrer todos esses fatores que a sociedade acaba cobrando dela. Né? Nossa, mas Uhum. cadê o seu pai no RG? Então, às vezes, ele tem o reconhecimento da negativa, da negatória, mas ele não tem como desvincular. Dependendo dessa situação. No caso dessa menina, a probabilidade do juiz acolher o pedido dele é grande, mas negar o pedido de modificação do registro civil é bem provável que ele tenha. Entendeu? Mantém-se a criança. O que pode ensejar uma indenização de danos morais contra a pessoa que o enganou, né? Entendeu? Então, ele tem um Uhum. pode ensejar isso. Uma coisa que, assim, eu vejo, eu fiz umas anotações aqui, o exame é suprido, né? Quando o pai não aparece, pela presunção, né? Tem as provas, tem testemunhas, tem fotos, então o pai é tido como o genitor, nesse caso, né? Mas existe uma coisa que é interessante. A criança, ela já tem o nome de outro pai. Ela... Vou dar o exemplo da negatória. Tá. Esquece que o rapaz, o pai que registrou a criança, que era negatória. Ele tá lá, ele registrou aquela criança dele, né? Civilmente. Ele é o pai afetivo, sócio afetivo. Chega o biológico e fala, eu quero a investigação de paternidade porque eu tenho direito, a mãe escondeu de mim em N fatores, eu tenho direito de ser o pai dessa criança. Mas essa criança tem o pai socioafetivo, já tem aquele vínculo. E o pai Eu biológico já, também. eu já avaliei um caso assim também. Então, aí o que acontece? Geralmente, qual é a decisão? Reconheceu, deu positivo, o pai socioafetivo tem aquele vínculo forte e o pai biológico quer o vínculo forte com a criança, é possível registro civil constando dois pais, duas mães, dois pais, duas mães ao mesmo tempo, entendeu? Já tem jurisprudência nesse sentido, então. Porque assim, por falta de pai, você não vai ter problema nenhum. Ah, e é bem melhor ter dois do que não ter nenhum, né? Eu concordo. Ainda Sim, que porque as crianças conseguem se adaptar muito melhor a essas configurações não tradicionais, vamos dizer assim, de família, do que as pessoas imaginam, sabe? Aquela questão que tinha assim, ai, mas será que se a criança tiver dois pais, como é que vai ficar a cabeça dela? Se a criança tiver duas mães, como é que fica a cabeça dela? Hoje, a gente já sabe, já tem muitos estudos na psicologia sobre isso, de que não importa. Não importa o gênero do pai, da mãe, dos pais da mãe. O que importa é que a criança se sinta pertencente a essa família e que ela tenha referências de masculino e de feminino. Não tem a ver com a orientação sexual da família. Tem a ver com a possibilidade de experimentar essas duas facetas do humano, né? E que para a criança, para a formação da personalidade, do desenvolvimento, não faz a menor diferença. Então, as crianças são muito melhores que nós nesse sentido. porque eles são um computador biológico que você consegue colocar downloads novos a todo tempo. Entendeu? E aquela coisa que eu penso. Às vezes, você tem um pai ali que ele tá no núcleo familiar, e você está registrada como filha dele, filho dele, mas ele não atua na sua vida. E às vezes o tio supre. Então você não acaba tendo dois pais na prática? Uhum, Você tem uhum, uhum. tio que tem mais afeto com a criança e tem mais proximidade, faz um papel melhor que o pai. E aquela criança acaba tendo dois pais na prática.
sim, sim. O que manda é o amor, né? Exato. E se aquilo faz bem para aquela criança, né? Eu já falei das provas testemunhais. Ah, semelhança física. É uma Serve prova também? uma prova, porque eu comentei na outra live de um rapaz que pediu uma identificação de identidade póstuma. É verdade. Se eu olhei fotos, eu falei, gente, mas não tem como negar. São muito parecidos. Então, assim, não existe, né? Então, esse fator, semelhança, é um fator de prova do juiz decidir pelo sim ou pelo não. É um dos. É... E Pode perguntar. né, eu queria te perguntar, quando a mãe quer ter o reconhecimento ou quer que o pai registre o filho, ela só pode fazer isso ingressando com uma ação? Ela só consegue, se há uma negativa do pai, ela só consegue ingressando com essa ação. A ação de investigação e reconhecimento de paternidade, né? E aí ela representa a criança, o juiz, no caso da negativa veemente, assim, do pai, vou fazer o exame, essa criança não é minha e tudo mais, o juiz, pelos fatos, pelas provas que tem no processo, ele defere e manda registrar no nome daquele homem. Entendeu? A mesma coisa a E mãe. se acontece o contrário? O pai quer que faça a investigação e o adulto, né, ou a criança, na verdade, se assim, se já estiver na vida adulta, não quiser fazer. Existe o livre-arbítrio deles, né? Existe, mas é um direito do pai, o juiz vai acabar deferindo de qualquer jeito. Porque quer queira, quer não, é efetiva de uma das partes. Assim, no caso de uma criança, o juiz vai preservar o fator psicossocial da criança. Mas no caso de um adulto, é um direito também daquele pai de ter aquele filho registrado, né? De ter um reconhecimento relativo àquele filho. Então ele consegue também. Há essa possibilidade e o juiz determina. A questão é, como é que você muda os documentos desse filho? Talvez você tenha um reconhecimento, mas não tenha execução desse reconhecimento. Porque quem Entendi. vai mudar os documentos ou não é o próprio, né? Ele vai falar, nossa, eu vou mudar tudo isso. Só que geralmente essas coisas não acontecem por raiva, né? Porque para fins de herança, para fins de patrimônio ou afeto de outra família, um reconhecimento, isso é muito válido, isso é muito positivo para a pessoa que é reconhecida, né? Uhum. Tem o problema da herança também, às vezes, nos reconhecimentos póstumos. Nós temos que ingressar em um inventário pedindo a reserva de bens na proporção daquele herdeiro. Então, tá, excelência, tá tramitando? Eu quero a reserva dos bens. Pode deixar correr o inventário. Mas enquanto eu não tiver o reconhecimento, eu não tenho a reserva. E é engraçado que, às vezes, o reconhecimento póstumo, às vezes, não é uma questão de patrimônio, é uma questão de honra também. Aquela pessoa, dela, se entendendo como uma incógnita no documento dela. Sim. Né? Chega no E isso é uma coisa muito importante emocionalmente, psicologicamente, né? Você não saber, não ter um nome, não ter algo que te dá uma referência concreta daquele pai, é muito mais difícil do que você ter um nome, ou você ter uma foto, ou você ter alguma história que é contada sobre aquele pai. Né? Não necessariamente você vai ter, né, o afeto, né, do pai, que faz muita falta, mas você ter algo que te remete à sua própria origem, à sua história. Né? E aí, assim, e aí eu falando por mim, né? Meu pai faleceu quando eu era muito pequena, tinha 4 anos.
E eu não tive a oportunidade de conviver, de ter essa experiência de afeto e relação pai e filha. Mas as histórias, né? As histórias contadas pela família, as fotos, vão dando uma sensação de que aquele pai existiu, de que eu sei de onde eu vim, que geneticamente eu tenho traços parecidos, né? E isso vai dando uma sensação de pertencimento a esse mundo, vai dando um lugar pra gente no mundo. Então, a questão do pai, a mãe, normalmente a gente sabe, né? A É, mãe tá lá no documento, a mãe, por mais, né, que a mãe morre no parto e a criança não pode conviver com a mãe, ela vai ter uma história da origem dela, né? Até a gente sabe também nos casos de adoção, é importante que os registros fiquem guardados para que essa criança, quando se tornar maior de idade, possa ter acesso à própria história. Então, eu acho que essa questão do direito à história, o direito a saber as suas origens, é muito relevante também. A gente precisa falar sobre isso, né? exato. Inclusive, na ação de reconhecimento de paternidade, então, se caso ela se der por positiva e a criança for adotada ou o adulto for adotado, há a possibilidade de você cancelar a adoção, né? Para colocar aqueles genitores ali. Porque não acontecem da criança que saiu lá de Manaus, porque foi roubada, veio para São Paulo, do outro lado do país. E essa criança é encontrada. Então, às vezes, essa criança foi sequestrada e ficou largada. Ela foi adotada, né? E nessa adoção, cancela-se. Via de regra, não via de regra, o costume é você roubou uma criança porque você já vendeu para uma família. Então, aquela família toma como se tivesse nascido dela. Faz o registro, então não tem um histórico de adoção. Mas tem gente É. que rouba a criança, infelizmente judia, e larga. Essa criança vai parar num orfanato e cai numa adoção. E de repente, anos depois, ela é encontrada. E nesse encontro, no reconhecimento, na investigação de paternidade, é capaz sim de se suprir a adoção para que a criança tenha o registro correto, o registro biológico dela, né? A criança ou Sim. o adulto, seja o que for. Então dá para suprimir. Ou, como havia dito, manter dois pais, duas mães, se for a vontade dessas famílias, se elas conseguirem agir em conjunto em prol daquela pessoa. Sim, até porque Porque, a criança que cresce numa família, assim, você tirar uma criança e colocar numa família que ela não conhece e ela tem que separar de todas as referências dela do que é uma família, do que é amor, do que é a casa dela, enfim, o lugar que ela conhece como dela e devolver para a família também é algo muito complicado, né? É é, algo que precisa ser cuidado junto com a criança e que essas famílias também encontrem um caminho aí, por mais que tenha sido roubada. E a gente sabe que exato, isso acontece. acontece. Isso chama, na hora que você mantém as duas famílias, isso chama-se multiparentalidade. Esse é o nome correto, jurídico, né? Multiparentalidade Uhum, uhum, uhum. das famílias. Ocorre também de alguns pais, talvez, ou por tanto amor, ou por vingança, na hora que eles conseguem uma resposta positiva de uma investigação de paternidade, ele querer a guarda daquela criança. Só que aquela Uhum. criança já está com uma outra família. Ela já tem um pai que a registrou. Então, os juízes decidem nesse sentido. Tem um artigo de lei que é o mil. Deixa eu pegar aqui. Tem um artigo de lei que fala especificamente que o fato. Ah, é o 1616 do CPC. Que Uhum. ele fala que conhecer a paternidade, o ordenamento jurídico reconhece aquele filho como daquela pessoa, mas a criação e a educação não necessariamente vai ficar com o pai biológico. Pode Mas ficar com... com o que for mais adequado ao melhor interesse da criança. Então, aquela criança já está acostumada com aquele pai sócio-afetivo. Como é que ele vai sair daquele núcleo?
Não é assim. Eu vi há anos na televisão uma, uma família que teve o reconhecimento da criança e arrancou-se aquela criança da família adotiva. Então, olha o choque dessa criança, entendeu? E assim, arrancou-se na frente das câmeras, né? Eu achei um absurdo filmar uma coisa dessa, né? Mas existe. Sim, é que depende da perspectiva que está sendo olhado, né? Imagina da mãe que teve o seu filho roubado, o seu filho retirado do seu colo, ou às vezes no hospital a gente sabe que tem casos, né? Que dentro do hospital mesmo o bebê é roubado, enfim. E é uma perspectiva de uma dor, né? Mas, por outro lado, a criança, que é a prioridade absoluta sempre, tem suas próprias referências, né? De família, de afeto. E não é fácil fazer essa separação, essa transição. Então, e você fazer essa transição de uma forma brusca por uma ordem judicial, a vida acolhida ou cumprida por força policial, é muito traumático. Eu vejo isso como muito traumático. É como você sempre fala, amor, você se conquista um pouquinho, não de repente. O Arthur está perguntando aqui se você acha que a criança é seu filho, você quer fazer um teste de reconhecimento de paternidade, dá para fazer o processo só entre o pai e a mãe sem envolver a criança para não causar problemas para ela? Vai depender muito do acordo dos pais, dos genitores, é possível. Eu acho assim, se as pessoas, se toda uma sociedade tivesse o bom senso em todas as situações que são lhe colocadas à frente para resolver, não precisaria do judiciário, né? Nós temos que ter uma sensatez no sentido de que é meu filho, eu quero reconhecimento, mas eu não quero que ele sofra com isso. Então, quando você coloca o seu ego de lado e olha o bem-estar daquele que está sob seu cuidado, o judiciário nem precisa. Porque se você tem uma concordância de ambos os lados, o juiz não pede nenhum teste de DNA. Ele chega e fala assim, não, homologo, eu vou homologar esse reconhecimento, essa investigação. Não precisa do teste, porque os dois concordam. Então, assim, preserve-se a criança. Claro, e assim, eu concordo totalmente com você nesse sentido, Soraya, porque assim, e até a ideia de poder fazer isso que a gente está fazendo, de divulgar informação e de falar sobre esses temas, tem a ver justamente com a possibilidade das pessoas acessando esse conhecimento precisarem cada vez mais, cada vez menos do judiciário e poderem tomar as próprias decisões. Né, pensando na criança e no quanto aquilo vai impactar o ser humano adulto que vai se tornar um dia. Né? Se os pais entenderem isso, e essa na verdade é a minha esperança, né? O meu sonho que me mobiliza a fazer isso. É que entendendo aí os impactos e a gravidade das vivências na infância, que eles possam ter bom senso, né? Que possam priorizar aquele que é prioridade sempre. Né? Os que precisam da nossa ajuda. O eu não pode ser a prioridade em todos os casos. E o outro? Entendeu? Então, quando você se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar da criança, o que é para ela? Né? Tá certo que às vezes nós entendemos que o que é bom para ela não é o senso dela. Ela não vê dessa forma. Mas às vezes a gente pode conduzir, né? Falar, olha, o seu papai biológico é esse, é melhor pra gente ter um vínculo com ele. Toque afetivo, ele não entende desse jeito. Você tem dois, ou você tem pai legal ali fora, que é o seu pai biológico. Sempre tem que colocar na pessoa, na cabeça da criança, a possibilidade de algo melhor. Mas nunca macular a imagem daquele outro que quer o afeto, o carinho, o reconhecimento daquele que ele entende como isso, seja biológico, seja socioafetivo. Existe uma coisa que a gente tem que superar, que é o amor, né? Que uma decisão judicial não se sobrepõe a ele.
Então, Sim, tem sim. várias formas. E eu acho que é importante para os homens também. Acho que essa pergunta que o Arthur fez é bem legal. É importante para os homens também terem certeza da paternidade. Porque Eu a concordo. mulher sabe que ela é mãe dos filhos. Agora os homens não. E mesmo que esteja lá criando, enquanto houver a dúvida, o amor não vai ser totalmente entregue. Exato. Enquanto aquele homem tem uma suspeita, tem algo que não está bem claro, ai, mas foi numa época que a gente separou, ela engravidou, foi meio estranho. Enquanto houver a dúvida, essa criança não vai receber o amor pleno do pai. Sempre vai Não, ser um amor reticente. porque olha, ainda que não seja, ele tem essa dúvida, ele esclareceu que não é, entendeu? O que Uhum. ele vai pensar? Às vezes ele vai olhar para aquela criança, não, não é meu, mas eu criei um amor tão grande. Como é que eu posso me desvincular disso? Como é que você corta esse amor de repente? Então, às vezes, a dúvida que ele tem, ainda que negativa, proporciona um relacionamento melhor com aquele que ele vê, descobriu que não é filho dele. Sim. Não Entendeu? é, e tá tudo bem. Assim, não é meu filho, mas eu amo e é meu. Eu criei e é meu, né? E Exato. aí que é a paternidade socioafetiva, né? Mesmo não havendo o vínculo biológico, o que prevalece é o afeto, né? A relação que se estabelece ali. Mas eu acho que é importante para todos que a verdade seja esclarecida, porque a dúvida deixa a gente sempre não entregue, né? Sempre segurando algo, retendo algo. E quando a gente tem certeza, seja pelo sim ou pelo não, a gente pode tomar decisões mais apropriadas, né? Eu escolho ser pai dessa criança mesmo sabendo que não é meu filho biológico. É o amor que manda. Ou, sabendo que não é meu filho biológico, eu não quero saber. E aí a criança tem a oportunidade de saber que aquele não é o pai biológico e que existe um pai biológico que deve estar em algum lugar. Né? Exato. Então, assim, a verdade ela é importante sempre, né? Exato. Ó, existe também, não sei, é o caso, eu acho que é o caso também, porque afinal de contas você pede uma medida judicial em busca de amor, o reconhecimento a investigação de parentalidade avoenga. A investigação avoenga. Você vai Dos buscar avós. avós, entendeu? Você quer aqueles avós como seu, porque às vezes o pai morreu, você não sabe. Você quer um reconhecimento daquilo, você quer que conste no seu registro. E você pode buscar a avoenga, você pode buscar dos tios, e você quer um vínculo com aquela família, você tem uma história, como você falou. E você quer que essa história esteja certificada de alguma forma. Temos uma pergunta aqui. Quando a família do pai trabalha a cabeça da criança, sempre de forma a não ferir ninguém, quando a parte materna faz a cabeça de criança de forma errônea, como trabalhar isso ou o tempo vai melhorar? Alice, é complicado. A gente falou bastante sobre isso na live de alienação parental, né, Soraya? Mas assim, eu sempre faço uma ressalva. As crianças, elas não são totalmente manipuláveis, tá? As crianças também têm a própria experiência delas. E é claro que os adultos têm uma ascendência e as crianças são dependentes, quanto menores, são mais dependentes da interpretação dos adultos para poder entender o mundo. Né? Então, é claro, quando elas são muito pequenininhas, essa força, essa dependência da interpretação dos adultos é mais forte. Mas essa criança vai crescendo e ela vai vivendo experiências, as experiências também trazem informações. Então, assim, depende do grau, na minha parte, aí depois a Soraya pode falar um pouco sobre o aspecto jurídico, mas do ponto de vista psicológico, depende do grau de fazer a cabeça aí, né, dessa manipulação que você está trazendo, e depende também da maturidade da criança, de que momento da vida que ela tá. As crianças mais velhas conseguem fazer um julgamento. Peraí. Minha mãe tá falando isso do meu pai, mas eu tô vendo que ele não é assim. Comigo ele é super legal, ele conversa, eu tenho uma relação boa com ele. Acho que é minha mãe que tá com problema.
Então, assim, também tem um julgamento. As crianças não são totalmente passivas, né? Eu acho que até a questão da lei da alienação parental, às vezes coloca as crianças num lugar muito passivo. E as crianças são ativas no processo, mesmo pequenininhas. E quanto mais independentes dos pais, mais capazes de ter o próprio julgamento sobre isso, né? E você, Soraya, o que você acha aí dessa história? A pergunta da Alice, ela é muito voltada para a alienação parental mesmo, né? Que é uma ação que depende de prova, depende da aferição da psicóloga, do assistente social. E eu acho que estudar sobre o seu filho, que nem você falou na live passada, é muito importante. Como você indicou aquele livro de como lidar com os adolescentes. Você não me indicou esse livro na live. Você me indicou numa conversa. Nossa, verdade. Tivemos uma conversa. Vou indicar. E você falou, indica o livro, por favor. Porque daí Tá, você tá aprende bom. todas as idades, né? Então depende muito. E é como eu havia falado na conversa particular. E se a criança é o alienante? A própria criança faz alienação. Como assim? Explica melhor. E se a criança manipula uma situação? Ela manipula a família. Ela tá fazendo isso por tem algum sentido. Exato. A gente tem que descobrir qual é, o que está acontecendo com essa criança que ela precisa fazer isso. Exato. Quais são os motivos dela? Então, tudo isso tem que ser investigado. Sim. Parental é investigado. A influência dos personagens na família, a influência da criança na família. Porque quantas crianças por aí não são tratadas como reizinhos, né? Não tem ninguém por elas. Então, parece que aqueles pais buscam o amor e a criança se aproveita da situação. Claro. Ele já nasce egoísta. Pega o brinquedo de um bebê. Põe pra esse menos de um ano, pega o brinquedo, dá aquela guerra. O ser humano já nasce egoísta. Mas ele não pode falar que bebê é egoísta, porque ele nem sabe que ele tem ego ainda. Ela tá errada. Então a gente vai amoldando. O ego nem tá desenvolvido ainda. Eu ouvi isso na filosofia do o ser humano em Filosofia quê? Filosofia do direito. O ser humano em essência é um egoísta. E ele já nasce egoísta e ele já tem atitude egoísta. Esse filósofo aí eu não gostei dele, não. Não gostei desse filósofo. E aí vai moldando a personalidade. Ai, tá travando, Soraya. A gente vai instruindo a personalidade de forma que se mostre o que é certo e o que é errado numa sociedade, na vida particular daquele ser. Tudo é uma questão de mostrar os dois lados da moeda do ser humano. A gente precisa ensinar as crianças, né? Ensinar o que é esperado dela e o que é esperado dos humanos numa sociedade. E isso vai depender dos referenciais dos pais, da família. É claro que a gente não fica preso a esses. Quando a gente entra na vida adulta, a gente vai ler, estudar e vai encontrar novas referências que também vão dando uma baliza moral aí, né, de como eu devo ser. Mas as primeiras marcas são as marcas da infância. E é muito... Eu tava até escrevendo sobre isso outro dia. Para a criança, tudo que a mãe e o pai falam é verdade. Não tem ainda um questionamento. O questionamento começa na adolescência, quando você começa a ver que, espera, não são tão heróis assim como eu imaginava. Né? E é importante essa desilusão com os pais para você poder construir a própria identidade. Senão você fica diante de dois heróis, você não é nada. Agora, quando eles não são tão heróis, você tem até possibilidade de ser você, né? Eu acho engraçado que ao longo da vida, quando a gente é criança, falo por experiência própria, né? Acho que todo mundo passa. Quando a gente é criança, os pais são heróis. Aí quando a gente vira adolescente, os pais são chatos, inimigos,
são tapados, têm a mente muito fechada. Aí quando nós temos os nossos filhos, nossa, meus pais são gênios. Quanta Aham. sabedoria, quanta sabedoria. Ai, o ser humano é incrível. É verdade, é verdade. E aí a gente começa a valorizar, né? Mas é o processo da constituição da identidade. Primeiro você tem que se identificar com aquilo e ver aquilo como perfeito, porque é a sua referência. Depois tem que negar aquilo, confrontar. E por isso que as adolescentes são assim, eles precisam ser assim. Eles precisam dizer não para o outro para poder dizer sim para si mesmo. E aí a gente amadurece, vê que a vida não é tão assim e que os nossos pais realmente fizeram um trabalho maravilhoso e que o melhor presente que eles nos deram é a nossa vida. Independentemente se conseguiram dar afeto, se não, ao longo da vida a gente consegue ir relativizando aí essas perspectivas e sentir gratidão por ter recebido a vida. Né? Isso já é algo que nos alivia aí desses questionamentos em relação ao que os pais fizeram ou deixaram de fazer com a gente. Exato. Ó, Ana, tem gente que quando viu a postagem da live, me questionou, em particular, falando, né? Nossa, eu tenho dúvidas com relação a um filho e eu queria a investigação de paternidade, como funciona. Nós explicamos, né, que o pai pode, que é a ação negatória de paternidade, o que é uma coisa muito agressiva, e eu concordo. Você falou da menina de 12 anos, eu acho bem agressivo. Mas isso não impede também o pai de pegar um material genético e levar num laboratório. Entendeu? Agora, se Uhum, uhum, ele é importante ou é só uhum. tirar a vida, né? Não impede de pegar um copo. É claro que você vai ter um custo mais alto, porque você vai ter um material que o laboratório não vai identificar e ter certeza que é da pessoa que ele fala, mas ele vai aferir uma compatibilidade, né? Uma Uhum, uhum. garfo, um pedaço de unha, um fio de cabelo, né? Alguma coisa do gênero. Você leva, vai ser um trabalho árduo para o laboratório. Mas ele consegue alcançar uma resposta que talvez fique só com você, né? Talvez você não leve isso adiante e não ofende ninguém. Porque às vezes já se Sim, passou tanto sim, tempo, você tá com um filho aí de 35 anos e fala, ainda tenho dúvidas. Então, você vai criar uma indisposição com ele e ainda que você descubra que não é, como é que você tira ele da sua vida agora? Por mais que vocês briguem. Como que você tira agora? sim. Então, há possibilidade de você fazer isso extrajudicialmente, se é só para você conferir. Como eu disse, você vai pagar mais caro. Então, é possível fazer isso. É possível, é possível. Você vai pagar mais caro, mas você vai conferir. E aí você decide se você quer ou não propor uma ação dessa. Porque olha o Sim, atrito. Essas ações relacionadas à família são sempre muito delicadas, como eu sempre comento, né? Você expõe as pessoas a uma situação que ofende muito a honra subjetiva delas, que ofende muito o que ela entende por moral, por ético, o que ela teve como verdade ao longo de uma vida inteira. Então, eu acho que é uma coisa que tem sim, que pensar muito, tem que pensar muito antes de fazer. sim, E se há a possibilidade sim. de fazer discretamente, por que não? Sim, sim, sim. Entendeu? Acho que é mais. Pelo menos você preserva aí uma situação, porque aí você vai lá, faz e é seu filho mesmo. Aí você, pronto. Bom, assim, a dúvida tem que ser tirada. A dúvida sempre tem que ser tirada. Eu Eu acho que não dá pra gente passar uma vida com dúvida, porque uma vida com dúvida é uma vida de retenção e não de entrega, como eu já disse. Mas isso pode ser feito de muitas maneiras, e quanto menos invasivo for na família, melhor, né? O Madeiras Vulneráveis está falando aqui, né? Que é quando a gente se torna adulto, entende que existe o amor incondicional, né? E aí, e é verdade, né? A gente tá, já que a gente falou de amor aqui, existem muitos tipos de amor, né? E o amor incondicional é aquele que acolhe
Inclusive aquilo que você, a princípio, não aceita, não quer, não gosta. Mas quando você consegue amadurecer, entender a sua história, curar suas feridas, aí é possível sentir um amor que, não sei se o incondicional totalmente, mas um amor que seja menos egoísta, né? Como você disse. Você fala, né, como o amor é construído diariamente, ele não consegue se desconstruir em um dia. Por mais que a pessoa te faça alguma coisa que te magoe muito, eu entendo que o ódio é só um polo do amor. Eu Dois também. polos do mesmo sentimento. Entendeu? Então, amor e ódio, eles andam ali equiparados. Se você tem ódio, é porque Sim, amor tem. Alguma sim, afinidade. sim, Entendeu? sim. Por isso que eu falo que esses ex-casais que estão se matando nas varas de família, que não tem nada a ver com guarda de filho, eles só estão vivendo uma outra polaridade do amor que um dia eles viveram. Mas eles Exato. continuam presos, continuam emaranhados ali naquela história, sem conseguir seguir adiante. Muitos Porque até assim, casados, novamente, não seguem adiante porque ainda está preso afetivamente, emocionalmente, àquela história, não consegue abrir mão da identidade que aquele casal construiu um dia, né? porque a bem da verdade, quando você vê essas brigas em varas de família, você se contrapõe quando você vê casais que estão ali tranquilos resolvendo aquele problema. Porque o amor não existe. Não existe aquela afinidade, afeição. Então eles resolvem tranquilamente, sem briga. Um se preocupa com o bem-estar do outro, porque existe um respeito, né? Mas quando ainda existe o amor Mas mesmo, eu que acho que transforma. talvez isso seja mais parecido com o amor do que essa sensação de ele me paga ou ela me paga pelo aquilo que nós vivemos, É porque daí você tem o né? amor ao ser humano, não é o amor àquela pessoa em específico. Acho que Você está tem perto do que o respeito. Madeiras ali falou, né? Do amor incondicional. Exato. Se você respeita aquela pessoa que teve um convívio com você, você tem um amor pelo ser humano. Não Sim, importa o que ele sim. faz, assim, que você vai continuar gostando dele daquele jeito e você vai continuar respeitando daquele jeito. Mas você não consegue mais conviver com ele. Então acontece muito, né? Agora, com relação aos filhos, também já fica um pouco mais complicado, porque por questões sociais o filho cobra muito, o pai cobra muito. Tem muitos problemas nesse sentido, né? Ah, existe também. Peraí que o Arthur tá fazendo uma pergunta aqui. Pergunte. E quando a mãe não deixa o pai verdadeiro assumir o filho porque ela teve um caso fora do casamento? Tem que entrar com processo judicial contra ela? Eita! Como você segura essa aí? Não sei. Nossa, o Arthur fez uma pergunta difícil. Repete, por favor. Tá aqui, ó. Quando a mãe não deixa o pai verdadeiro assumir o filho porque ela teve um caso fora do casamento, ou seja, o pai verdadeiro não é o marido dela. E então esse pai biológico, né, tem que entrar com processo judicial contra ela? Ele entra com o processo judicial de investigação de paternidade, né? Envolvendo a criança. E ele tem uma possibilidade aí de pedir uma indenização para ela, né? Mas é como eu falo, desde que não envolva a criança no caso da indenização. É justamente por isso que a lei foi criada. De 1992, porque a base dela para a criação à época era filhos fora do casamento. Entendeu? Então, às vezes, a mãe não quer mesmo, mas aquele pai tem aquele direito. Ele tem o direito de E a criança também. a criança por ele, né? Às vezes é um fator psicológico para a vida do pai também. A gente tem que ver todos os lados dessas circunstâncias como seres que têm sentimentos. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Eles têm sentimentos, eles precisam daquilo que faz parte da evolução deles. E o que somos nós nessa terra se não buscarmos nossa evolução? E ele quer. O que a gente Então, está fazendo aqui, né?
não tem sentido. Nosso propósito é esse, evoluir sempre. Então, ele tem essa possibilidade de buscar a hora que quiser. Mesmo que a mãe queira esconder isso de todo mundo, infelizmente, verdade seja dita, entendeu? E acho que aquele pai só vivo, que também é uma pessoa enganada, ele também tem o direito da verdade. Ele também tem o direito de escolher se quer ou não continuar desse jeito. E às vezes Sim. Isso não de continuar vivendo nessa família. Sim, sim, sim. Sim, de o 4 afeto pessoas. Prevalece. Exato. E o direito dessas pessoas de saberem a verdade. Até Exato. porque eu acredito assim piamente de que a verdade tem né, a mentira tem prazo de validade. Ela tem. Né? Não dá para você mentir para sempre. A mentira ela se revela, a verdade se revela, né? E às vezes é engraçado, né? Fugindo um pouco dos termos jurídicos, né? Às vezes, quando você se recolhe em oração e pede assim, eu quero saber o que realmente acontece, a verdade vem à tona. No outro dia, uma semana depois, ela vem à tona. Se você quer saber, a verdade vai aparecer. Ela não se oculta por muito tempo. E aí, tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Vamos ver. Não, eu acho que nós estamos bem instruídas aqui. Nossos documentos de provas, pai que não comparece, a presunção por meio de provas, né? Pai falecido, a ação pode ser contra os herdeiros, né? Na ausência deles próximo. E se tiverem muitos herdeiros, muitos parentes, o ideal é que se faça com a maioria deles e não com um só, né? Porque, explicando, às vezes... Ih, parou, peraí que travou. Esperar um pouquinho. Pera. Voltou. Às vezes, tem um integrante daquele núcleo familiar que ninguém da família sabe que não pertence biologicamente àquele núcleo. Então, se você tem 3 tios, o ideal é que se faça o teste com os 3. Porque, às vezes, um dos 3, sem saber, não é filho biológico. Nossa. E por toda uma família, entendeu? Então, nunca Muda toda a história da família. Então, assim, você faz com um, deu negativo, faça com os outros. Entendeu? Não pare em um só. Então, se deu positivo, tudo bem, tá ali. Não tem mais o que fazer. É para a prova, né? A consulta a outro integrante da família também. Isso é importante. Porque senão, às vezes, você vai ter um falso positivo, um falso negativo. É bem, bem complicado. Deixa eu ver aqui. Temos... Madeiras Vulneráveis está falando que está atendendo um caso de alienação parental entre os dois lados. Existe uma disputa entre eles e coloca a criança como moeda de troca. Esse daí está sendo uma supervisão para o meu exemplo. Que bom que a gente está te ajudando, Esses casos são muito complicados mesmo, né? Que a gente consegue perceber a vulnerabilidade da criança, como é que elas estão sendo jogadas para lá e para cá e sofrendo com essa história, tentando atender a ambos os lados para ser aceita e amada pelo pai e pela mãe. Mas é bem complicado, bem complicado. Que bom que você está gostando. Depois, se você quiser dar uma olhada na nossa live sobre alienação parental, tem muito mais informação. A gente falou bastante. Ficamos aí 1 hora
destrinchando esse assunto. É claro que não se esgota, né? Porque é assunto aí para muito tempo. E a gente vai falar mais disso ainda. Mas se você quiser, eu fiz uma playlist no meu canal do YouTube com todas as nossas lives, Soraya. Não sei se você recebeu o link. Eu tenho Já assistido. viu? Tô vendo Ai, de gravação também, né? Ai, que legal. Mas eu gosto dessa coisa da live porque a gente fica bem à vontade, bem solta, assim, né? E eu acho que ficou uma coletânea legal aí desses assuntos para quem quiser consultar, para quem quiser saber mais, para quem às vezes está em dúvida, até quem trabalha com essas situações também, quer dar uma olhada, eu acho que fica uma referência legal. E aí a gente vai produzindo mais material também com o tempo, né, Soraya? Vamos, quem sabe a gente pensa mais algum outro projeto. Além das lives. Tem adoção, tem N assuntos relacionados à família que a gente nem imagina. Vamos pensar então qual vai ser o nosso próximo tema, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Como está o nosso tempo? Putz, eu não sei, que eu tô aqui bem felizona. Ah, estamos em cima já. É 8h57. Quer se despedir, dizer essas palavras? O recadinho que eu deixo: pensem nas crianças e não em vocês. Adultos, o importante não é o seu ego, é o bem-estar da criança. É o bem-estar do adolescente, é o bem-estar do filho. Entendeu? Então pensem no filho e talvez vocês nem precisem do judiciário para resolver nada. Tudo pode ser. Eu também. Também acredito nisso. O judiciário é só a última opção. Existem muitas outras antes disso. Quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, quando a gente consegue realmente amar alguém, a gente não precisa de terceiros para pensar o que vai ser melhor para essa criança. Exato. Ai, que bom. Salomão. Pois é, não precisa. Soraya, um beijo para você. Gente, um beijo para todos vocês. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação. E a gente se vê na semana que vem, então. Tá Beijos. Ótimo. Beijo. Tchau. Beijos para vocês também. também. O Raul veio mandar um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Mãe, isso aqui faz.